Bom, vou trazer uma pessoa para cá que teve essa dor muito forte, a Lucinaura, ela é de Fortaleza. A Lucinaura teve a perda de uma filha aos 13 anos, quando a menina tinha 13 anos. E a partir dessa perda... Olá, bom dia. Bom dia. Isso aconteceu já tem 10 anos, né? 10 anos. Setembro de 2018, 10 anos. E ela não dava para você nenhum tipo de sinal. Era uma menina alegre, extrovertida? Bia sempre foi uma menina muito comunicativa, assim, que se destacava na escola pela maneira de ser, que falava com todo mundo. E era uma pessoa muito alegre em casa e na família. Então, essa habilidade de esconder alguma tristeza também fez com que nós não percebêssemos algum sinal. Uhum. E a gente sabe que a pessoa que está com ideação suicida, que está com comportamento, ela dá sinais. Mas para a gente perceber, a gente precisa saber quais são os sinais. Uhum. Então, quando Bia faleceu por suicídio, foi um impacto muito grande e um luto muito difícil, porque tem um estigma, tem um preconceito. E para nós, como família, eu, Alice e Tadeu, ficou difícil trazer esse assunto, mesmo entre os familiares, entre os amigos, porque as pessoas sentiam que a gente estava passando por uma dor muito forte, mas não gostavam de ouvir a história que nós gostaríamos de contar. Quer dizer que vocês queriam falar sobre, muitas vezes as pessoas não dão espaço para as famílias falarem. E a família sobrevivente de suicídio quer muito fazer isso, ela quer falar, ela quer externalizar a dor, ela quer contar como aconteceu, como está se sentindo. E esse espaço de fala é o que mais faz o luto por suicídio, uma elaboração de um luto normal, de uma forma, de um luto por suicídio é mais sofrido, principalmente porque a pessoa não tem esse lugar de fala diante dos amigos, dos familiares e da própria sociedade. Uhum. É assim, você vai começar a contar a pessoa, diz, não conte não, porque vai doer muito para você. Na realidade, talvez a pessoa não sabe como lidar com o que está ouvindo. E tem um sofrimento para ela também. Uhum. Mas a família espera que alguém escute. Ela acabou criando um instituto, que é... o Instituto Biadotti. Para ajudar exatamente as famílias que estão passando por isso e outras que não estão, mas que têm dúvidas ou angústias em relação a esse assunto. O nosso primeiro projeto foi um grupo de apoio às famílias sobreviventes de suicídio. E lá essas famílias têm um local de fala, elas vão partilhar com pessoas que estão sentindo a mesma dor, que estão passando pela mesma situação. Então tem um clima de empatia. A gente tem a capacidade de escutar porque a gente sabe como é aquela história. E como é importante ter alguém para ouvir, né? Como é importante ter alguém para ouvir. Então, esse luto fica melhor elaborado. Você, vendo a experiência do outro também, você sabe como você tem ferramentas para suportar aquela dor, para passar por aquele momento. Uhum. Além do projeto do Grupo de Apoio às Famílias Sobreviventes, nós temos um projeto que é o Instituto Biadotti nas escolas. Então, toda terça-feira, o Instituto Biadotti vai com uma psicóloga, uma equipe, fazer uma palestra na escola, esclarecer os adolescentes sobre os riscos, esclarecer como você pode ter resiliência, como você tem oportunidades de, numa situação difícil, procurar outras alternativas, mostrar que você, procurando uma pessoa para falar, para desabafar, você tem como sair daquela situação. Você falou que é importante saber os sinais. É importante até que essas jovens saibam os sinais, porque muitas vezes eles serão os primeiros a notar que o coleguinha ou a coleguinha está um pouco mais triste, que aquilo está demorando, e às vezes fazer chegar a um professor, a um orientador, essa informação, né? Que você disse que depois que a filha dela faleceu, ela acabou descobrindo, ainda na época do Orkut, uma carta em que havia uns sinais de alguma crise existencial ali dela. Sim. Se outros amigos que já tivessem percebido, talvez se aquilo tivesse chegado, então quer dizer, é importante que a gente conheça o que é. Por exemplo, 2 semanas de uma tristeza profunda, silenciar demais. Porque muitas vezes, como a adolescência por si só é uma fase muito conturbada, às vezes a gente confunde uma conturbação que é séria como uma coisa de fase. E às vezes não é. E a duração do tempo é que vai... Exatamente. Né? E o que aconteceu logo nos primeiros anos, a gente procurava assim, um motivo, um porquê, até porque as pessoas cobravam muito os porquês de ter acontecido aquilo, porque a gente tinha uma família numa sistemática normal,
E as pessoas ficavam perguntando, ficavam perguntando porquês que nem a gente sabia, né? E a gente sempre dizia que Bia não tinha dado nenhum sinal. Só que quando a gente foi começar a ver o que a gente podia fazer, como a gente podia trabalhar essa dor, como a gente podia... E aí, como é que a gente vai fazer com esse amor que fica? Né? E aí foi quando a gente pensou, idealizou o Instituto Bia Dott. E a gente pensou também em trabalhar com os jovens. Quando começamos a estudar, a gente vê realmente os jovens dão sinal. Principalmente em postagem, em frases, músicas. Às vezes a pessoa diz assim, eu estou com preguiça de viver, gostaria de dormir hoje e só acordar na semana que vem. E ali tem um problema, tem um sinal que alguma coisa não está bem. E que coisa incrível, estou impressionado realmente de vocês conseguirem transformar essa história dolorosa numa coisa incrível que ajuda tanta gente. Porque parabéns e obrigado. E de prevenção, exatamente. Vai às escolas, conversa com outros jovens. A gente viu como uma forma de ressignificar esse amor e deixar esse amor se transformar em vida para a gente também e para outras pessoas. Ô, Luzinaldo, são muitas as dúvidas, muitas mesmo. E esse assunto está muito mais perto de nós do que a gente imagina. A gente aqui, rapidamente falando, antes do programa começar com a plateia, nós hoje estamos aqui na plateia com 100 pessoas. 4 pessoas que estão aqui contaram que tentaram tirar a própria vida. Uma pessoa contou que teve pensamentos suicidas. E todas elas estão na faixa de maior índice, dos 15 aos 29 anos. Ou seja, está muito do nosso lado. Né? A gente tem que estar muito... A gente às vezes só não sabe, né? A gente não tem como identificar. Como ele falou, sei lá, sarampo, tem algumas coisas que aparecem na pele. Você identifica. Tem que ver isso aí, você identifica. Isso. Agora, isso pode realmente passar desapercebido. Essa faixa de idade é o maior percentual de pessoas que a gente atende no Instituto. Nós temos um atendimento psicológico gratuito, temos 8 psicólogos e 2 psicopedagogas. E a nossa oferta é aberta. Quem se sente com algum sofrimento psicológico, sabe que tem uma doença mental já diagnosticada, pode procurar o Instituto através de demanda livre, liga, a gente faz a triagem e passa para o atendimento psicológico, que é um tratamento. Então, assim, lá a pessoa encontra um local de fala, de poder falar sobre a sua dor e ser assistido por uma psicoterapia. Eu tenho 2 dúvidas aqui, uma no telão e uma com o André. A primeira é do Giliar, diz o seguinte: a depressão pode estar ligada ao gênio? Eu tive depressão e muitas pessoas da minha família também tiveram, Rossandra. Sim, claro. Muito caso de depressão tem a ver com tendência genética. E mesmo quando às vezes você não tem a tendência genética, pela convivência com pessoas muito depressivas na família, aquilo vai impregnando você como um sentimento que você reproduz. Então, há sim, claro, que uma interferência genética muito forte, e aí, nesse caso, é indicado sim um tratamento com um psiquiatra que vai medicar corretamente e um acompanhamento psicoterápico para trabalhar as causas também emocionais que estão junto com essas questões genéticas. Oi, André. Fátima da Rita veio assistir ao encontro, está com uma dúvida, ela tem uma filha de 19 anos e ela é mais na dela, se isola um pouco. Qual é a sua questão, Rita? A minha questão é justamente identificar os sinais de depressão num jovem nessa condição, né? Muito quieta, poucos amigos, não vai muito à festa, não gosta de praia, não gosta de baile, não gosta de viajar, está sempre preferindo ficar em casa, lendo ou dormindo. Estuda. Faz faculdade já? Faz faculdade de psicologia. Existe um terço da humanidade é introvertida e 2 terços é extrovertida. Como a maioria é extrovertida, a gente tem a sensação de que quem é introvertido tem um problema. Não é. São personalidades mais introvertidas. Você observa que ela não tem problema porque você observa, por exemplo, se ela sofre com aquilo. Por exemplo, ela não vai para a praia, ela não sai porque ela tem algum tipo de timidez ou se sente inferior, ou é porque ela prefere ficar com ela com um livro, entende? Então, na verdade, quando a gente percebe que ela não tá triste porque está só, mas é uma forma de viver a vida dela. Essas pessoas têm tendência, por exemplo, para depois serem pessoas que vão ter vocação científica, que vão ficar num laboratório, porque elas têm a personalidade voltada para certas atividades. Então, aí não chega a ser um problema. Só se você perceber que ela tem sofrimento ou que isso é uma fuga da realidade, é que você ficaria preocupada. Obrigado, Rita. Oi, Céu. Eu queria fazer uma pergunta também. Se pode haver algum tipo de influência nesse tipo de postagem, né? Como já foi citado, preguiça de viver, ou até a vida do outro parecer ser muito melhor do que a nossa. Será que isso pode exercer algum tipo de influência na cabeça daquela pessoa? Que pode até não estar passando por um quadro de depressão, mas
sofreu algum tipo de influência. Pode ser contaminado por aquele... Por assim dizer. A gente sabe que a adolescência é uma fase em que a gente sai daquela influência dos pais e passa a dar muito valor ao grupo que externa, quando você começa a se tornar uma pessoa mais voltada para o externo. Então, é importante que os pais fiquem prestando atenção quais são as influências que cercam os filhos, que vai desde aquilo que eles acompanham na mídia, como os atores ou os personagens, e o que a personalidade desses personagens estão indicando para o filho em minisséries, novelas, de um modo geral, como também os amigos e as postagens e as músicas, em tom depressivo, em tom melancólico, né? Porque o que a gente tem sentido hoje, eu estava conversando com alguns amigos, lembra daquela época dos poetas que morriam de tuberculose porque desistiam da vida? Há uma como se eles romantizassem. A era do romantismo. A era do romantismo. Estão romantizando isso aí e provocando uma dor, porque ela sabe que passou por isso, né, Lucimara? Que eu considero o suicídio, assim, na família, como se fosse uma bomba nuclear. Primeiro vem o impacto da morte, depois a radiação. Mas você fez uma coisa fantástica. Você trocou por quê por como. Que é o que é fantástico. Para que aconteceu isso? Exatamente. E a maior resposta que a gente dá para quem desistiu é provar para essa pessoa que a gente vai viver bem tudo que ela não pôde. É uma resposta de amor que você fez. Parabéns.